Seja bem-vindo. Muito obrigado Valeu. pela sua participação. Prontamente você foi uma das pessoas que abraçou a ideia, abraçou o projeto. O projeto consiste diariamente em uma live, sempre às 16 horas, trazendo uma mensagem de esperança. Tanto é que o nome do projeto é Palavras de Esperança, e que cada pessoa da sua área que exerce uma liderança, o que é professor, que é da comunidade acadêmica ou da comunidade aqui da região, traz uma palavra, uma mensagem que possa, de alguma maneira, ajudar as pessoas que estão em casa, passando por esse momento de pandemia. A gente não sabe muito bem como as pessoas estão digerindo isso. Eu já soube de algumas pessoas no caso de desespero, né? Hoje eu fiquei sabendo numa reunião, numa conversa, uma pessoa, um rapaz jovem que perdeu a vida porque não soube como passar por esse momento de ansiedade, de medo, de angústia. Ou seja, os ânimos estão à flor da pele, as pessoas estão vivendo de uma maneira nova, um mundo novo. E aí cabe a nós pensarmos no amanhã, um projetar-se para o amanhã. Então, cara, eu acho que você entendeu bem o projeto. Eu queria que você, se pudesse, Vinícius, se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, falasse um pouco de você, falasse um pouco desse teu projeto que tu estás desenvolvendo agora nesse período de pandemia no Instituto Federal e trouxesse para nós, assim, uma palavra de esperança, uma mensagem de esperança, seja a partir de uma música, de uma poesia, da literatura, da sociologia, da antropologia, da filosofia. Fica à vontade, cara, a partir da maneira que você achar melhor, ok? Agradeço, antes de mais nada, a participação do público, das pessoas que estão nos assistindo, a minha esposa, que está sempre presente em todas as lives, e é uma pessoa que tem se mantido muito paciente durante todo esse processo. Todos os dias uma live significa todos os dias ter estrutura, organizar tudo, manter tudo limpo, arrumado, manter todo um equilíbrio emocional, todo dia tudo está funcionando da melhor maneira, e ela tem ajudado muito nisso, cara. Ela é minha parceira aqui, minha cúmplice, uma pessoa que está todos os dias aqui dando força. Quero agradecer também a participação dos demais colegas e pessoas que estão nos assistindo. Professor Vinícius, seja bem-vindo, cara. Fica à vontade. Valeu. Antes de tudo, agradecer a você. De fato, eu abracei esse seu projeto, eu achei que teve um bom propósito, né? Tem um grande propósito. Acho que as pessoas necessitam, sim, dessas reflexões. Não importa qual abordagem a gente venha a pensar, a reflexão sobre essa questão da esperança. É um momento, como você bem frisou, é novo. A gente está diante de uma situação que tem demandado da gente uma mudança de rotina, uma mudança de comportamento. Eu, como um bom brasileiro, sinto saudade de encontrar as pessoas na rua, abraçá-las, beijá-las, né? Coisas do tipo. E a gente meio que se vê tão assim, habituado já a esse tipo de comportamento que às vezes o corpo ameaça, né, ferir as recomendações, né, que a gente vem passando, sabe? Aí você fala, não, cara, peraí, o negócio aqui é outro. Então, assim, tem sido um momento muito difícil. E assim, tenta responder em parte o que você pediu aqui para falar sobre o canal Entortando primeiro. Essa ideia, o Adriano Marques, aluno de Engenharia Agronômica do IFAL, há muito tempo esse camarada vem me estimulando, instigando a abrir um momento desse, né, de canal, sabe, tudo. A gente tentou abrir, eu tentei reabrir, na verdade, o canal da rádio, infelizmente não deu certo, não foi aprovado como projeto de extensão, que era um projeto que eu tinha em 2010 a 14, quando eu trabalhei no IFAL, né, em 2010 a 14. E aí essa parte da comunicação sempre me interessou muito. E aí o Adriano, né, instigando, vamos abrir esse canal, não sei o quê. Aí veio esse processo de quarentena, o horário mais flexível, eu falei, por que não agora? A gente criar uma ferramenta como atividade remota,
né, para dia de segunda, às 8 horas, é o Entortando a Opinião, que é onde eu exponho minha opinião sobre algum tema. São vídeos curtos de 5 minutos, porque minha ideia é que a galera acesse e assista o material até o fim, que a gente sabe que a internet hoje ela joga um volume muito grande de vídeos e é muito difícil você pensar alguém parando para assistir um vídeo muito grande, a não ser uma live dessa que está todo mundo aqui acompanhando, interagindo, mas do contrário não. No YouTube eu acho que vídeos têm que ser curtos. E dia de terça, às 8 da noite, a gente está com Entortando Entrevistas, que aí eu tenho trabalhado com os professores para que eles possam divulgar os seus trabalhos, né? Divulgar o que é que eles andam produzindo Deixa eu fechar aqui. O que eles estão produzindo nesse momento de quarentena. Certo? Então, essas são as informações. Aí, claro, nós temos aqui uma equipe de divulgação muito show, né? Que é o Edclécio, que é aluno de agroindústria do IFAL, a Melina, que é da agroindústria também do IFAL, e a Ruth. Certo? Então, e o Adriano, que faz as edições dos vídeos, etc, etc. Eu sou um felizardo. Eu tenho uma equipe formidável ao meu lado, não trocaria por nenhuma outra, né? Mas é isso, certo? Quanto à questão da palavra de esperança, de um trecho e tal... Fala um pouco de você, cara. Fala um pouco de você, cara. Sim, de mim. Pronto, é verdade. Vamos lá. Você é professor de Sociologia do IFAL. Pronto, deixa eu orientar a galera. Isso. Sou professor de Sociologia do Instituto Federal de Alagoas, Campos Piranhas, né? Ministro aulas para o médio, para a educação de jovens e adultos, que é a EJA, popularmente conhecida. E para o superior, tenho trabalhado a Sociologia Rural com as turmas de Engenharia Agronômica, né? Então, além de professor, eu sou compositor, mexo com música, já tive uma ligação muito mais forte com a música. Hoje é muito mais um hobby, mas continuo atuando em cima dela, né? Tenho o meu trabalho que foi lançado, a Psicodélicos e Psicóticos, que foi um trabalho de muitos anos atrás, é um Vina totalmente outro. E agora, atualmente, eu estou trabalhando o Entortando, que é o nome do CD também, que é um CD solo, né, e que está em processo de gravação. Já temos aí já todos os instrumentos já colocados na guia, só precisamos agora esperar esse momento de isolamento se encerrar para eu ir ao estúdio e gravar com um microfone mais profissional, tal, para colocarmos as guias. Aproveitando aqui, agradeço ao Williams. O Williams foi um aluno do IFAL, meu aluno em 2010. A Williams terminou não concluindo o curso, mas ele contribuiu com o último momento de instrumentos que foram colocados no trabalho, que ele toca na Filarmônica de Piranhas, e ele colocou os metais junto com uma galera lá da Filarmônica para as minhas músicas. Então, aproveitando aqui, deixando meu agradecimento ao Williams também, né? Bom, é isso. Vinícius, profissionalmente, é esse cara, né? E o Vinícius, pessoalmente falando, é um cara que, na verdade, tem enfrentado alguns desafios, como qualquer pessoa também tem enfrentado diante desse cenário atual, né? Um cara que gosta muito da sociologia, é fissuradíssimo, certo? Pela sociologia. Sinto-me feliz, né? Porque às vezes eu vejo colegas que entram em crise com seus cursos, se formam e não sabem de fato se gostam de atuar naquela área, e não é o que eu sinto com a minha sociologia. Gosto muito da arte, gosto muito de discutir arte, de viver a arte, fazer arte, né? E tenho usado muito essa arte nesse contexto de isolamento, porque é aquela coisa, como já disse o Nietzsche, parafraseando, não tão literalmente, mas é isso, né? A arte existe para que a verdade não nos enlouqueça, né? Então vai um pouco por essa questão, certo? E aí, por falar em Nietzsche, né? Já tem até é uma saída. A arte isso. É um caminho, né? Um dos caminhos de escape, de saída, para, digamos assim, dizer ao mundo, retratar o mundo a partir de uma percepção sensível, de uma intuição,
Não é verdade? Então, é um caminho e um caminho saudável. Não é verdade? A gente consegue, através da arte, desenvolver uma coisa boa, inclusive coisas de esperança. Fica à vontade, meu. Isso. É uma ferramenta saudável que não fere, né, as expectativas que a sociedade nos impõe como modelos a serem seguidos. E, ao mesmo tempo, a arte ela é subversiva, né? Depende como você se apropria dela. Então, eu acho que ela é libertadora e, ao mesmo tempo, ela permite você a deslocar esses sintomas tão ruins que a gente anda vivendo nesse contexto atual agora de isolamento, né? E a gente encontra forma de descarregar, nem que seja parcialmente, esses sintomas, né, no dia a dia da gente, sabe? Então, aí por falar em Nietzsche, quando você falou assim, Vina, traga alguma coisa, né, sobre alguma palavra de esperança, e eu fiquei assim, né? Nossa, eu vou levar, porém eu tenho certeza que as pessoas que acompanham, boa parte delas, podem achar estranho. Mas aí eu lembrei do Nietzsche, que é um cara, meu parceiro, né, de solidão, tá entendendo? Constante. E digo por que eu digo que as pessoas estranhariam? Porque, às vezes, infelizmente, as pessoas associam Nietzsche a um pessimismo, né? A uma coisa meio que, sabe, que cara, né, desalmado, sabe? Esse cara, né, tal. E eu não vejo Nietzsche assim, eu interpreto Nietzsche como mensagem de esperança. A questão é que eu vejo o Nietzsche como um pensador que faz com que os adultos queiram deixar de lado a criancice, a infantilidade do colo do papai e da mamãe. É deixar o todinho de lado, né, e entender que o processo de enfrentamento da vida, ele é doloroso, ele faz parte, ele é inevitável. A dor e o sofrimento não andam separados do gozo e da liberdade, porém, é o caminho que a gente vai ter que enfrentar cotidianamente, né? E eu acho que quando a gente consegue entender isso do Nietzsche, do enfrentamento, o amor pela vida, que ele tanto anuncia, né, nos pensamentos dele, eu acho que é libertador, isso é esperançoso, sabe? Eu acho que isso faz bem para a alma. E aí eu lendo ontem um artigo do professor Jorge Fortunato, e aí me fazendo comparando, né, um pouco com a Lei do Bem e do Mal, que eu estava dando uma revisitada do Nietzsche. Aí eu peguei essa frasezinha que ela é bem comum, assim, na certa, muita gente já ouviu. Vinícius, só um instante. Eu desabilitei, gente, os comentários, porque está no rosto do professor Vinícius. E assim que o professor Vinícius terminar de fazer as suas conclusões, suas colocações pertinentes que ele está fazendo, trazer a sua mensagem, a gente reabre os comentários para que vocês possam ficar à vontade a dialogar com a gente aqui, tá certo? Só... Então, Aloísio, como forma de logística, você me dê mais ou menos um tempo para a gente ir conversando, para ver se depois a gente acessa esse chat e vê aí o que a galera... Mais uns 5 minutos aí, 10 minutos à vontade, 5, 10 minutos para... E aí a gente abre para as pessoas, tá bom? Beleza. Então, aí eu peguei o trecho, como eu disse a vocês aqui, bem comum, assim, pelo menos não é um trecho tão estranho do Nietzsche, que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui o trecho que eu puxei aqui. Nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Né? Nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Para mim essa frase diz o seguinte, aceite e ame o estar só. Aprenda a lidar com esse estar só, né? Esse privilégio que a gente tem de pertencer a nós mesmos. E eu sempre tenho falado, cara, tem vindo ex-alunos que hoje moram no Paraná, moram em outros estados, entrando em contato comigo no Zap, apavorados, querendo conversar, trocar ideias, sabe? E comentando que não estão suportando esse processo de isolamento, né, tal. E eu falo para eles assim, o grande problema é que a gente desaprendeu
a viver só. E quando eu digo viver só, não é o se sentir só, é o estar só. Tá entendendo? E aí eu lembro um pouco daquela coisa que o Nietzsche, quando eu vejo essa frase, já me lembrei logo daquele pensamento do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, tal, coisas do tipo. Porque é foda, velho. Você ter que entrar no emaranhado espinhoso de si mesmo, você vai se deparar com um trem fantasma muito esquisito, tá entendendo? Cheio de coisinhas ali que vão te deixar apavorado, né? Mas é fundamental passar por esse processo, sabe? E a gente, quando passa por esse processo, parece que a gente consegue construir na gente uma autoafirmação, uma maneira mais própria de saber lidar com essa solidão. E isso é esperançoso. Para mim, isso não me dá força. Se para as pessoas isso não dá força, e aí sugere o Nietzsche um pessimismo, eu não. Eu sugiro um otimismo nisso aí, sabe? É o processo do trabalhar, do desmistificar essa ideia que a cultura criou, sabe? Da gente, essa ilusão de que estamos protegidos por uma metafísica, uma verdade além de nós, sabe? Se não é a fé, é pela ciência, sabe? É pela expectativa que a gente deposita no amor pelo outro, e a gente não para perceber que quando a gente critica o comportamento desse que a gente ama, porque não condiz com o que a gente esperava dele, a gente está querendo negar que a gente está só, e que a gente é só. O outro, ele apenas contribui, ele agrega, é um suplemento, sabe, na vida da gente, mas quem norteia essa vida, quem direciona essa vida é a gente. E ela só vai se tornar inferno numa quarentena, num isolamento desse, quando a gente não exercita esse conhecer a nós mesmos, de entender esse privilégio, sabe, que nós temos de nos pertencer a nós mesmos. Tá entendendo? Então a gente fica sufocado com... Eu lembro até de um trecho do Nietzsche, quando ele diz, que eu não lembro agora, me perdoem, que eu não lembro a referência, qual o livro dele, mas ele diz assim: a gente não ama o outro, a gente ama a sensação do prazer que nós temos ao construir a ideia de que estamos amando o outro. Então a gente não ama o desejado, a gente ama o desejo. Ou seja, nós funcionamos por nós. Só que a gente criou essa ilusão de que o outro está para nós, e o outro não está para nós. Nós estamos para nós. O outro é um suplemento. Ele colabora, você tem sua parceira, você tem sua esposa, está aí junto com ela, beleza. Ela ama você, você a ama, tranquilo. Só que, na verdade, quem tem que resolver os cocôs é você ou ela. Tá entendendo? Cada qual com o seu cocô, sabe? Com a sua merda, né? Com as suas coisas. Não tem Aloísio, não tem amor formidável, majestoso, esplêndido do Aloísio que vai fazer com que a esposa dele, perdão, esqueci o nome dela, certo? Lice. Que Lice vá se sentir amparada, ou vice-versa, sabe, tal. Não tem, porque é cada um por si, né? Então a gente ama a sensação do prazer que o outro dá a gente. Só que a gente acredita, mistura as coisas, acha que eu amo ao outro, o outro porque o outro me ama e somos dois em um. Mas, velho, 2 em 1 é pacote de biscoito, é promoção de shampoo, certo? Se pensarmos isso numa condição humana, é 1 por 1. Não é que seja 1 contra 1, mas é 1 por 1, que a gente se soma, a gente não se divide em um só. A gente de 2 cria 4, é progressão geométrica, sabe? É exponencial essa construção de afetos. Então, é isso. Acho que isso tudo vem trabalhando com o estar só, o saber se sentir só, né? Entendi. Então, há uma exploração da subjetividade autêntica a partir de uma percepção de si mesmo. Você está colocando aí. O Nietzsche demonstra isso a partir das suas percepções. Ele não é o único que é rotulado como pessimista, que foi tratado aqui e que as pessoas utilizaram para dar uma existência autêntica, para aprender a superar esse processo que a gente está vivendo através do nosso conhece que é ti mesmo, nosso conhecimento anterior, para a gente poder superar esse momento que a gente está vivendo através dessa percepção de si mesmo.
E aí foi usado aqui outro dia Schopenhauer, o professor Pierre usou Schopenhauer, que é conhecido por sua obra sobre o sofrimento, sobre a angústia, a vontade de representação. E também já foi tratado aqui, citado a ciência, Freud, até o próprio... já foi citado aqui também o Conhece-te a ti mesmo, socrático, que ficava lá em cima dos oráculos. Né? Mas sempre nessa percepção de subjetividade, do entendimento de si mesmo, nesse momento de dificuldade, para que a gente possa ter uma vida autêntica e capaz de superar aquilo que a gente está vivendo, a partir dessa percepção. Né? E assim, cara, você diz que a gente precisa ter uma consciência que entenda racionalmente o momento que a gente está vivendo, mas uma consciência ética, uma consciência que respeita as visões do mundo do outro. Cada um de nós defende e resolve seus problemas com a sua individualidade, a partir dessa percepção que você está colocando. Mas também nós respeitamos o outro em sua própria individualidade também. Então, se alguém me vem com uma fundamentação essencialista a partir de uma metafísica, ou se alguém me vem com uma fundamentação empirista a partir de uma ciência pronta, se alguém me vem com uma percepção sensível a partir de uma música ou da literatura artística, ou se alguém me vem através de uma opinião comum, esses viés também são perfeitamente válidos e devem ser respeitados para a convivência social. Então, assim, a gente vive com o outro de acordo com as nossas possibilidades, sabendo que o outro também é um mundo. E cada um tem a sua percepção e compreensão da realidade. E a gente deve respeitar como cada um é. A gente aqui tem ouvido muitas pessoas, tem escutado muitas pessoas trazendo uma mensagem de esperança, mas nenhuma dessas pessoas colocou aqui uma mensagem de esperança alienada. Ninguém aqui colocou uma mensagem de esperança, eu vou só esperar passiva. Todo mundo que veio aqui, está vindo e participando, está colocando uma mensagem de esperança ativa. Você como agente transformador da sua realidade. Alguém que é capaz de passar por esse momento que está vivendo, de se transformar o mundo em volta de si e ressignificar, revalorar, repensar os valores daquilo que vivia antes. Então a gente para pensar na realidade, para dar um novo significado a ela e para ter novos valores nessa realidade existente. Então, superar esse processo que a gente está vivendo, esse momento que a gente está vivendo, é um processo de amadurecimento. E nós estamos, nesse momento, amadurecendo junto com ele. Então, essa esperança, ela é uma esperança de participação. Ela é uma esperança transformadora. Ela é uma esperança ativa, transformadora de nós mesmos dentro desse processo. E aí, não vi ninguém aqui sem nenhuma essência ou sem nenhuma informação ou alienado de nada. Pelo contrário, todo mundo aqui trouxe uma palavra fundamentada a partir de uma visão de mundo, de uma hermenêutica regionalizada, de uma interpretação de mundo a partir da sua vivência e da sua existência. Nós temos mensagens bem mais otimistas a partir de um ponto de vista do que outros, é verdade, mas cada um a partir das suas essências. Aqui foi usado a fundamentação metafísica, foi fundamentada em teologia, aqui foi fundamentado em uma perspectiva científica, foi fundamentado em poesia, foi fundamentado em arte, em literatura. Até agora todo mundo está trazendo uma visão de mundo diferenciada, mas todo mundo no mesmo intuito, de dizer para as pessoas que estão assistindo que elas precisam superar, precisam vencer a si mesmas e precisam vencer esse momento que a gente está vivendo hoje, para alcançar um momento melhor no futuro. Então, a gente está vivendo um processo que precisa ser superado, e com a palavra dos colegas, pode ser que aqui a gente encontre algo de esperançoso para conseguir ajudar dentro desse processo. E aí hoje você está dizendo o seguinte, cara, você que está só aí na sua casa, cabe a você vencer aos seus próprios medos,
as suas próprias dificuldades, conhecendo a você mesmo. É isso mesmo, Vinícius? Tem algo mais? Eu acho que é isso. Você tem que saber enfrentar os seus próprios medos, trabalhar o exercício dessa viagem no trem fantasma da alma. Né? Porque todos nós carregamos um trem fantasma, assustador, pra caramba, esse emaranhado espinhoso. A gente é que foi educado nessa sociedade metafísica, sabe, em acreditar que existe alguma coisa lá fora que nos ampare. E aí a gente sempre vai buscar um amparo de uma forma vitimista, infantilizada, sabe, de ficar jogando para o outro as expectativas da sua dor. Né? Então, eu estou só porque eu aprendi desde pivetinho que ser feliz é estar com alguém, porque alguém me protege. Tá entendendo? O outro tem a verdade, mas qual verdade e qual outro? Né? A partir da ótica de quem? Sabe? Então a gente cria esses padrões, esses modelos para nos assujeitarmos a eles e termina não exercitando essa prática do conhecer a nós mesmos. Esse processo maiêutico, né, de jorrarmos verdades por cima de verdades e questionarmos ao mesmo tempo essas verdades. Né? Então eu acho que, assim, claro, somos, como disse o Cazuza, né, na música Vida Fácil, ele diz que nós sonhamos em espécie, porque somos animais que sonhamos em espécie, certo? Ninguém foge disso. E precisamos do outro, como qualquer animal. No caso, nós somos animais humanos, vamos dizer assim, né? Tal. Então, a gente precisa de um amigo, de um namorado, de uma esposa, seja o que for. A gente precisa. Mas a questão é entender que o processo da construção das experiências de vida, e utilizando aqui de um termo bem clichêzinho que está agora no momento, né? A elaboração das narrativas, né, da vida de cada um, dessa biografia de cada um, ela não vai ser construída, elas não vão ser construídas pelo outro. É por você. Certo? O outro contribui, claro, na sua convivência com a sua esposa e a dela com você, nesse processo de interação, vocês ampliam o olhar de vocês sobre o mundo, né? Enfrentam as deficiências, as potencialidades. É fundamental. Só que a questão é essa. No final das contas, cada um está só. E, por favor, retirem a ideia do só, como a gente terminou construindo, a coisa negativa. Não é. É só porque você é dono do seu corpo, dono da sua mente, e é só você que cabe a responsabilidade de executar uma ação e colher dela consequências negativas ou positivas, conforme as referências morais que a sociedade estabelece, né, como expectativas. Mas é você que é responsável por isso. Então, temos que trabalhar de uma vez por todas essa prática da solidão. E entender que nós podemos sim, precisamos viver também só, sabe? Porque quando passa por um momento desse, não, eu vou dizer mais, não precisa estar no momento de isolamento não, porque no isolamento tem afetado mais, porque a gente, mesmo que diga assim, caramba, eu vou lá ver a Luísa, eu não posso, tá entendendo? Então eu fico aqui travado no meu mundo. Mas tipo, se passando a pandemia ou antes da pandemia, o que acontece? Porra, estou me sentindo sozinho. Aí, Aloysio, e aí, posso ver você? Pode, tá, beleza, ótimo. Fui lá bater papo com a Aloysio, conversei. Qual o problema? Só que a questão é quando eu dependo de Aloysio para resolver uma porra de um depósito imundo que está dentro da minha alma, porque eu não arrumei esse depósito, porque eu só vou arrumar meu depósito quando eu frequento ele. E eu preciso desse momento só para voltar nesse depósito aqui e dar uma arrumada nele. Por isso a necessidade do conhecimento de si mesmo, para que cada um possa organizar os seus próprios depósitos, as suas próprias estruturas, que possa construir sozinho ou com o outro uma vida boa, uma vida melhor. Dentro das suas próprias Justamente. Independente das suas próprias de ser crenças. Metafísica, de ser ciência, de ser senso comum, de ser o que é que a pessoa acreditou para viver a vida, né? No que a pessoa acredita para viver a vida. Cara, isso. Eu quero tá aberto, eu abri os comentários, se alguém quiser fazer alguma questão. Duas palavras são bastante profundas, elas provocam o pensamento, a reflexão. As pessoas
elas nos assistem e percebem que há todo um arcabouço teórico, né, fundamentando as coisas que tu estás falando, mas também há uma experiência de vida muito forte, né, de como você percebe a sua própria existência nesse mundo que a gente está vivendo, né? Então, assim, quando a gente conta a nossa história de vida, a nossa narrativa de vida, né, a gente forma uma construção da identidade, da nossa identidade. Quando eu conto uma história de como eu vivi no passado, eu construo a minha identidade. Eu acredito naquilo que eu conto e construo a minha identidade. Por isso a gente chama de identidade narrativa, porque ela se estabelece no espaço e no tempo. Um tempo que já foi vivido, mas numa estrutura que será também pensada hoje e para uma perspectiva de futuro. A gente está aqui trabalhando com o futuro. A nossa ideia aqui nessas lives é sempre pensar em estruturas que nos deem fundamentação para um futuro melhor. Porque nosso objetivo aqui, Vinícius, é trazer uma mensagem de esperança, né? E a tua mensagem de esperança hoje traz uma mensagem de consciência. Conheça-te a ti mesmo. É a mensagem socrática, é a mensagem existencialista que nos dá autenticidade no mundo, que deixa a metafísica de lado e outras formas de conhecimento, mas é uma mensagem de consciência, é uma mensagem que você se estabelece no mundo com autonomia, capaz de agir, de imputar-se moralmente, de julgar seus próprios atos, de ser um sujeito de ação, de ser um sujeito que se estabelece como aquele que age, que fala, que pensa, que questiona. E aí, cara, eu quero agradecer, porque eu acredito que as pessoas que estão assistindo em casa, elas já se perceberam dentro desse processo, pela tua fala. Mas eu quero te deixar à vontade para falar mais alguma coisa, se você quiser. Se alguém tiver algum questionamento aqui dentro dos comentários, se alguém quiser perguntar alguma coisa. E aí vou deixar você falar mais uma vez, te pedir que fale mais uma vez. Se quiser deixar uma mensagem assim para alguém nesse momento que está numa situação difícil, porque a gente sabe que tem pessoas nesse momento que podem estar passando por um momento difícil. Tem gente que vai assistir essa live depois. Ela fica no IGTV um tempão e a gente tem um acesso grande de visualização depois pelo Instagram. E se você puder passar alguma palavra para alguém e quiser deixar alguma mensagem, e antes de mais nada te agradecer, cara, pela tua participação muito, muito lúcida, né, de um momento que a gente está vivendo, e te agradecer. E assim, e falar mais uma coisa. Cada um vive de acordo com as suas próprias necessidades, né? Nesse momento, existem pessoas que estão se apegando à sua própria fé. Pessoas que são infantis ou não. Pessoas que têm a sua própria fé como uma estrutura de fundamentação. E pessoas que são extremamente instruídas. Eu conheço gente, sabe, Vinícius, que tem mais de um curso superior, 2, 3 cursos superiores, que senta para estudar a fundamentação essencialista teológica, textos bíblicos e outros teóricos. Conheço gente agora como o professor Cissão, que estava aqui ontem, e ele trouxe uma abordagem também muito forte, sabe? Muito crítica, muito questionadora. E aí ele disse, mas agora eu vou trabalhar as cartas de Paulo. Eu fiquei olhando assim, poxa, depois de tanto existencialismo, sabe? Tanta crítica metafísica, ele está apaixonado pelas cartas de Paulo, sabe? Então, assim, a gente vive dentro desse processo dialético de tentar melhorar. Eu, no momento, estou conectado com minha espiritualidade e me sinto muito feliz com ela. Ela que me dá uma fortaleza nesse momento para superar o que eu estou vivendo. Sozinho, talvez eu não tivesse a estrutura, ou talvez tivesse, para superar. Então, assim, eu estou trazendo sempre algo de espiritualidade para que as pessoas que precisam se alimentarem dela. Mas eu consigo entender perfeitamente que a tua leitura é uma leitura crítica, existencial de consciência, que uma pessoa é capaz de superar esse momento a partir das suas próprias intenções, do seu próprio entendimento.
E eu te respeito, cara, porque se a gente não puder fazer esse diálogo, o mundo ele não vai se estruturar. O básico que a gente tem que ter é esse diálogo. E eu te respeito, cara, porque eu sei que há em você uma história de vida estruturada em toda a tua leitura, em tudo aquilo que tu já viveu um dia e que estás vivendo agora. E eu tenho certeza que toda a tua leitura, toda a tua história de vida, todas as tuas experiências te moldaram na pessoa que tu és. E eu tenho certeza também que você é um cara que procura sempre fazer aquilo que é melhor pelo que eu te conheço, inclusive ajudando as pessoas que estão próximas a você. E aí eu quero te agradecer mais uma vez e quero te deixar à vontade para trazer mais informação, ou encerrar, ou esclarecer alguma coisa. E te agradeço mais uma vez pela participação. Fica à vontade, meu irmão. Valeu, Luísio. Bom, só o seguinte, eu acredito que quando ele fala de autoconsciência, né, essa coisa meio autogestão, sabe, que a gente tem que assumir esse compromisso com nós mesmos, e mesmo que eu venha trazendo aqui o Nietzsche, que é um cara extremamente crítico a essa coisa da metafísica e tal, mas eu não abomino a metafísica, até porque eu até lembro que o Nietzsche, certa vez, em alguma passagem do livro dele, não me pergunte qual, cara, Nietzsche produziu muita coisa, e eu não lembro agora, mas ele fala assim, o problema não são os referentes, o problema são as referências, certo? Se a gente for querer pegar o sentido mesmo da palavra em si, né, a referência é quando você supõe uma verdade absoluta acima de você. E referente é quando você recorre a outros meios para tentar buscar formas de amparo. Então, se eu busco a Aloísio, voltando àquele meu exemplo, se eu busco a Aloísio para trocar uma ideia porque eu não estou legal, é um referente. É um referente. Eu sou um animal que vive em espécie, sonho em espécie. Eu preciso de alguém para trocar essa ideia. Só que quando eu não consigo ver possibilidade alguma de enfrentar a minha dor, aí eu ligo para o Aloísio está com o celular desligado, ou ele fala, Vina, eu estou ocupado. E aí eu não consigo fazer mais nada, isso não está certo. Isso não é saudável. E aí é onde vem a referência. Né? Então, tudo que eu faço em minha vida, eu projeto um futuro. Eu me acordei hoje dizendo, eu tenho a live com a Aloísio. Isso é metafísico? Tá entendendo? Então, eu direciono meus atos para algo para o futuro. A questão é quando eu estabeleço vida nesse futuro e apago a minha no presente. Tá entendendo? E aí eu desoxigenizo todas as possibilidades de crescer de mim para mim mesmo, porque eu fico na dependência do outro, na carência do outro. E quando eu digo esse outro, pode ser Aloísio, pode ser Deus, pode ser Nietzsche, pode ser um mito que eu crie, um presidente, um prefeito, tá entendendo? Qualquer referência que eu anule a minha capacidade de pensar por mim mesmo, por esperar desse outro uma solução para os meus problemas. Tá entendendo? Essa é que é a questão. Né? Então, assim, só para eu concluir, porque esses papos me instigam muito. E não deixa de ser uma crença, né? Porque quando você acredita... Não, mas é uma crença. É uma crença. Ou nessa experiência empírica sensível, ou no sentimento e uma sensação, não deixa de ser uma crença, né? Sim, acho que a obra é uma que crença. Você citou aí é Além do Bem e do Mal, do Nietzsche. Além do Mal, né? Pronto. Então, assim, é uma crença e vou dizer mais, é fé, é esperança. Porque a gente terminou associando a crença, a fé, a doutrinas de instituições religiosas. E não necessariamente. A prática da vida é o que faz a gente alimentar e trabalhar com a gente a espiritualidade, a crença e a fé. Está entendendo? Claro, eu posso escolher uma religião, sim, enquanto doutrina, e executar todas as ritualísticas dessa religião, não há problema. Mas, assim, fé, crença, espiritualidade, esperanças, são coisas que acontecem independente de você ter religião ou não. Né? Eu acho que o grande problema é quando a gente se prende à danada da metafísica, no sentido que o Nietzsche faz a crítica, essa referência congelada, engessada, alguma coisa ali. Quantas famílias, cara,
quantas famílias, veja bem, quantas famílias elas não entram em crise interna de brigas violentas, sabe, entre seus membros dentro de casa, devido a uma imposição de uma fé. Eu namorei uma figura que veio de uma família de uma religião X, e a mãe era uma pessoa muito militante, até hoje é, e ela não aceitava porque a religião da minha ex-namorada permitia ela fumar, beber, tá entendendo, tal, e era o maior caos lá dentro, sabe? E aí eu ficava assim, caramba, na minha casa ninguém vai para culto, para missa, para terreiro, para centro espírita, para nada disso. E a gente consegue conversar, sabe, trabalhar a empatia um com o outro. Por que isso? É porque lá em casa ninguém foi educado a acreditar na metafísica. Ou seja, existe uma verdade que é certa. Se você não está nela, eu vou obrigar você a estar nela. Porque é o obrigar a estar nela que cria o conflito. É como a pessoa que está ali. Mas tem muita gente que é feliz também vivendo uma metafísica. Sim, tem muita claro. família que vive muito bem e se estabelece a partir de uma fé, a partir de uma religião, a partir de doutrinas que escolhe viver como padrão. Assim como também você pode ter a sua vida muito boa, muito tranquila, sem nunca ter entrado numa igreja. E não quer dizer que alguém é bom ou mal, ou melhor do que o outro, porque tem uma vida sem fé ou uma vida com fé. O que deve existir é sempre o respeito e a abertura para o diálogo, que é isso que a gente está conversando agora aqui. E por isso é importante a abertura para o diálogo sempre. Tem uma coisa na igreja que é quase como uma separação em dois mundos. As pessoas que vivem no mundo são uma coisa. As pessoas que vivem para Deus ou no reino de Deus ou para o reino de Deus é outro. E essa separação, ela faz com que o verdadeiro cristão, o verdadeiro cristianismo seja deixado de lado. Porque a essência do cristianismo é o amor de Cristo. E as pessoas que querem viver esse amor, elas têm que amar o seu diferente, independente do lado que esteja. E aí eu sempre falo muito isso. Cara, as pessoas que vivem em Cristo e que amam a Deus e que vivem uma vida essencialista cristã, precisam amar o próximo, mesmo com as suas diferenças. E essas colocações é que são bastante interessantes. Se você for para essa perspectiva aí, de visão, entendeu? Mas não, isso não tira as questões que foram colocadas aqui, nem enfraquece em nenhuma maneira. É mais uma visão de perceber a realidade. Estou mostrando aqui que às vezes a pessoa que é cristã, muito cristã, ela não ama o próximo como deveria amar. E às vezes a pessoa que não tem cristianismo, que não é cristão, ama o próximo ao ponto de entregar a sua própria vida para fazer com que aquela pessoa viva melhor. Então, cara, o equilíbrio parece que é o que harmoniza melhor, o que norteia melhor a vida e como viver a vida. Nesse momento eu vivo muita esperança e vivo muito feliz com a minha espiritualidade e de uma essência cristã. Independente que eu faça parte de uma igreja ou não. A igreja me faz muito bem. Tem doutrinas que precisam ser pensadas. Mas quem sou eu nesse momento para já chegar desconstruindo as coisas? Eu estou entendendo como funciona ainda. Mas me sinto muito feliz naquele ambiente ali. Talvez um dia aquele ambiente ali me fizesse mal. Eu entrava com preconceito horrível. Eu olhava para quem fazia parte da igreja e falava: esses crentes dos duendes, que são essas pessoas, cara, que alienadas, que não têm capacidade de entendimento, que vivem como rebanho, que vivem como gado, seguindo a cabeça dos outros. E hoje eu percebo que pessoas que são extremamente inteligentes, cara, com mestrado, com doutorado, com 2, 3 cursos superiores, sentam na cadeira e vão discutir princípios e fundamentos essencialistas, bíblicos, morais, e aprofundam os seus estudos num debate, no grupo jovem, numa leitura, independente de ter rituais religiosos, de ter cultos ou não. E eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo, porque eu percebo ali um conhecimento mais profundo, independente de uma pessoa ter fé ou não ter fé.
E aí só em estar em um grupo de elite como aquele, que estuda, que participa, que debate, eu já fico muito feliz e já me encontro numa essência que eu julgo ser algo que me faz melhor, que é uma essência cristã. Mas é importante saber que o melhor de tudo é você viver da maneira que te faz bem, cara. Que te faz bem. Se nesse momento te faz bem estar só, ótimo, que bom, você é um cara que consegue viver uma vida muito boa sozinho. E você já superou os seus medos, os seus limites, os seus traumas. E sozinho você consegue. E tem gente que não consegue só. Precisa de uma fé, precisa do outro, de pessoas estarem mais próximas. Cara, claro que a pessoa que é consciente, ela não vai se deixar escravizar pelo outro e ela não quer viver escrava pelo outro. Ela quer ter uma vida consciente, mas ela vai gostar de conviver com o outro. E no meu caso, na minha espiritualidade, eu gosto muito de conviver com a essência suprema que eu chamo de Deus. A gente tem que perceber que os vários discursos, eles seguem linhas extremamente sensíveis. Eu estava falando ontem da percepção sensível como um viés de conhecimento da realidade. Estava falando ontem do entendimento que existe no mundo como um viés de compreensão da realidade. Estava falando ontem da racionalidade de compreensão do mundo como um dos viés de compreensão da realidade. E eu estava falando do plano conceitual. Um plano em que compreende de maneira racional a realidade, levando em conta todos os outros tipos de compreensão da realidade. E isso só é possível se você tiver uma capacidade espiritualizada. Se você for para teóricos que são extremamente metafísicos, como Hegel, você vai conseguir ter uma compreensão da realidade espiritualizada. Mas se você for para um teórico como Marx, e você perceber ali a dialética, você, mesmo que pense que não, você vai ter uma compreensão racionalista da realidade. E ali eu percebo muita espiritualidade. Embora os críticos discordem disso. E eu sou completamente capaz de perceber. E também digo mais, o que importa é aquilo que te faz bem. Aquilo que te deixa feliz. Mesmo que essa felicidade ela passe ou que essa felicidade se estabeleça como essência. E, cara, é sempre muito bom a gente poder dialogar sobre essas coisas num momento como hoje. Porque aqui pode ter uma pessoa ouvindo nesse momento e ela pode estar querendo, estar pensando em casa, em deixar a sua vida porque desistiu. Ah, essa angústia, esse sofrimento, eu não sou capaz. E às vezes, uma palavra, sabe? Liga para o teu amigo, liga para teu parente, fala com alguém que você pode ter uma conversa esclarecedora. Liga para o professor Vinícius, liga para o Aloísio, liga para um colega, liga para o pessoal do setor da assistência estudantil para falar com a psicóloga. Liga para alguém, cara. Fala com alguém. Se você conseguir falar com Deus, fala com Deus. Se você conseguir falar com alguém que está do teu lado, fala com teu... Fala, cara, porque não vai ficar se rendendo a uma fraqueza tua do momento. E é vencer essa fraqueza que a gente quer aqui com essa live. Dar palavras de esperança, mensagem de esperança para pessoas que possam vencer esse desespero, essa angústia, esse sofrimento que está vivendo. E assim, cara, eu quero deixar aqui o meu agradecimento total, cara, pela tua disponibilidade de se colocar aqui dentro desse processo, de fazer parte, de trazer uma provocação, uma reflexão, um questionamento, fazer com que nós sejamos mais conscientes de nós mesmos, conhecedores da nossa capacidade racional para superar esse processo. Um entendimento racional do que nós estamos vivendo, um entendimento do sujeito que nós somos, da superação daquilo que nós somos, para passar bem por esse processo. Mas eu quero deixar também, já que eu tenho estado vivendo uma vida espiritualizada, meu irmão, uma mensagem. Eu espero que você pense aí assim, poxa, cara, esse cara vai acabar com a mensagem religiosa, eu não acredito. Mas eu vou acabar deixando aqui um versículo mesmo, um versículo bíblico que é o que eu tenho vivido, sabe, cara? E eu espero que você
como meu amigo, você entenda isso. Vou deixar aqui uma passagem, aqui que eu separei, tal, um versículo. E antes disso, eu quero que você se despeça das pessoas. Fica à vontade aí. Certo. Bom, pessoas, agradeço aí pelo espaço, primeiramente ao Aloísio, por ter dado essa oportunidade. A gente que fica aqui lendo, assistindo vídeos, tal, escrevendo, a gente fica doido para jogar fora as ideias, né, e produzir conhecimento com os outros. E esse espaço que a Aloísio abriu aqui para todos nós foi muito válido e é válido. E só para dizer a vocês o seguinte, que a minha palavra de esperança é: saibam que vocês podem enfrentar a solidão, saibam que vocês podem enfrentar, como disse o Nietzsche, o privilégio de admitir que vocês pertencem a vocês, e que quando bater o desespero de vocês acharem que estão trancafiados em casa e de que não podem se socializar com as pessoas lá fora, que há uma coisa muito importante que está dentro de vocês e você não percebe, que é essa capacidade de você também reinventar e curtir o seu mundo, a sua forma de ser, e aprendendo com isso também a se desprender dessa dependência infantilizada do outro. É como eu disse, não é que o outro não seja importante, que a gente tem que viver só, porque é cada um no seu mundo mesmo. Não é isso. É uma questão de entender que nós somos capazes também de nos reinventar. E aí entraria um pouco uma categoria do Nietzsche muito mal interpretada, que não vamos entrar nela, que é a ideia do super-homem, né, tal. É entender que esse processo de autorreflexão é uma coisa que vocês têm que partir, que isso promete sim a vocês o gozo e a liberdade, mas não anula a dor e o sofrimento, mas é um processo de construção, de aprendizado, e que o estar só não é necessariamente algo ruim, é algo valioso, qualitativo, desde que a gente aprenda também a saber brincar com o nosso próprio mundo, brincar com a gente, de saber olhar um pouco a gente, e vocês vão ver que, sabendo lidar dessa forma, o isolamento vai passando. Não estou prometendo que vocês não passem por crises, eu mesmo passo. Mesmo falando do Nietzsche aqui, porque a gente foi educado nesse modelo, sabe, do amparo, de sempre ter alguma coisa ou outra para nos proteger, mas quando eu penso no Nietzsche e trabalho essas reflexões, tudo melhora, me devolve o oxigênio para retomar minha vida. Massa. Cheiro para todo mundo, valeu aí. Obrigado, meu irmão. Cara, eu vou deixar uma coisa que eu sempre deixo, cara, e você tendo ou não fé, eu vou dizer assim, Deus te abençoe, cara. Porque você também. Se o outro é aquele que está aí fora e ele é real, eu peço que ele te abençoe. Se ele não é real para você, a minha fé já me basta. E eu te agradeço te respeito por me respeitar. Isso é importantíssimo. Sim. Isso é importantíssimo. Sim. Você é muito especial e a tua mensagem é muito especial por isso. Por você respeitar as pessoas como elas são. E você se dá o trabalho de dialogar e ter paciência com elas. Isso te faz uma pessoa muito melhor do que a maioria de todas as outras. Porque você é paciente e está aberto ao diálogo. Você poderia chegar aqui, eu não vou conversar com esse cara, não. Esse cara vai vir com papo religioso para cima, ou espiritualizado para cima de mim. E eu estou aqui a partir do existencialismo, eu estou a partir de Nietzsche, de Heidegger, estou aqui a partir de Freud, estou aqui a partir de Sartre. Não vou ficar nessa discussão, não. Mas você está aberto ao diálogo. Meu irmão, isso te faz uma pessoa muito melhor, cara. Isso te faz uma pessoa muito melhor. Muito obrigado, meu irmão. Vou deixar aqui uma mensagem, a partir da minha fé, para as pessoas, compromisso meu, e diz assim, Isaías 40, versículo 31. Antes disso, eu quero dizer, defendo a separação entre política e religião, só para ficar claro, viu, meu irmão? Eu defendo a total separação entre política e religião. Total separação entre política e religião. Só para deixar isso claro. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas
como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Então, deixo aqui essa palavra de esperança para vocês, esse versículo. Meu irmão, muito obrigado. Agradeço a todos que fizeram parte dessa live. E a gente se encontra aqui amanhã, às 16 horas, no mais uma live Palavras de Esperança, amanhã com Jorge Augusto McFly. Valeu, muito obrigado, professor. Obrigado. Forte abraço. Valeu.